E vocês também perguntem, fiquem sempre muito à vontade para interromper, tá bom? Então, vamos fazer uma pequena prece para a gente iniciar, fazer a nossa conexão com o Pai, apesar do Pai já estar conectado conosco, mas nós não estamos 24 horas conectados com o Pai. Agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dEle, agradecer também a Jesus, nosso modelo e guia, pelos seus ensinamentos, agradecer aos nossos mentores, e rogar e vibrar por todo o planeta Terra, em todos os pontos onde ainda imperam a dor, a treva e a dúvida, que a nossa prece, oração, vibração, possa envolver os governantes de todos os países, para que tenham mais misericórdia e amor para governar o seu povo, e que nós, Senhor, como povo, possamos nós fazer a nossa parte, a parte que nos compete, para merecermos cada vez mais governantes melhores e uma pátria melhor. Obrigada por tudo, que assim seja. Graças a Deus e graças a Deus. Gente, olha só. Hoje a gente tem o primeiro capítulo que a gente vai começar a conversar, é o capítulo Novas Experiências. Boa noite a todos que foram chegando aí depois. A gente fica assim um pouco enrolado, que houve problema aqui com a internet, mas agora já está tudo certo. Novas experiências, novas oportunidades, é isso que a gente precisa pensar. Apesar de que a gente gosta muito de viver na zona de conforto, mas a gente tem que se desapegar dessa zona de conforto para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir. E aí a gente vai ver esse capítulo, as novas experiências, o que ele vai trazer para nós de ensinamentos, para a nossa reflexão dessa noite, ok? Então vamos lá, deixa eu passar aqui para os meus slides, vamos lá. O caso Mário Silva, viu? Lembra que ele à noite, em desprendimento, né? Esteve com os seus desafetos de outrora. E durante todo aquele dia ele ficou ali, né? Pensando e repensando, boa noite a todos novamente, boa noite, Elisa. Repensando em tudo aquilo que ele sonhou à noite, o que é natural, porque quando impressiona muito a gente fica durante o dia refletindo, né? O que será que foi aquele sonho, né? Porque tem sonho que, quando a gente tem, mexe no nosso coração, nas nossas estruturas, né? E lá estava ele, tecendo várias hipóteses inquietantes, fazendo várias perguntas, mas sem respostas exatas para as suas inquietações. E é claro que ele não só estava apreensivo, mas o pior é que o rancor veio à tona. Não que ele não existisse, o rancor. O rancor é uma raiva, um ressentimento que a gente guarda durante um largo tempo da nossa vida e que fica arquivado com o nome de rancor. Enquanto a gente não tratar dele, ele não sai da gente, é isso que a gente precisa pensar. E o rancor é um problema nosso, porque é uma enfermidade da nossa alma, é uma forma distorcida de olhar para o outro, para as realidades da vida. Então, nós precisamos trabalhar os nossos rancores, e não responsabilizar as pessoas por ele, porque se nós sentimos rancor, somos nós que estamos doentes. Uma pessoa, por pior que possa ser no contexto da nossa vida, ela só pode desencadear algo na gente se isso existir em nós em potencial. Então, se alguém desencadeou dentro de mim um ressentimento, uma mágoa, um ódio, uma raiva, é porque esses componentes estavam dentro de nós, suplicando para que nós possamos transformá-los em amor. Então, ninguém pode colocar vícios dentro de mim, como também ninguém pode retirar os vícios que estão dentro de mim. E o rancor é um vício. Então, ela continua. A antiga aversão pelo rival preponderava, dominando. E o rancor é isso, né? É o outro no centro da nossa vida. Fica lá o tempo todo, porque a gente nasceu para amar, a gente é filho da luz, filho do amor. O rancor é a antítese do amor. Então fica aquela pessoa que nós nutrimos o rancor, ela fica ali no centro da nossa vida,
rogando, gritando, pedindo socorro para a gente transmutar aquele sentimento de rancor em amor. E ele perguntava, por que não voltar ao sonho da noite anterior de modo a tentar uma solução? A figura de Amaro crescia ali no campo mental. Ele não gostava de Amaro, né? Mas isso é um problema dele. Como a gente já teve a oportunidade de ver em outras aulas nossas aqui, ninguém é de ninguém. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 16, intitulado Não se pode servir a Deus a mamão, quando vai falar para nós da nossa verdadeira propriedade, lá os Espíritos deixam bem claro que só é nosso aquilo que a gente pode levar dessa dimensão material para a vida espiritual. Então, veja bem, não é nosso o nosso marido, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos pais, porque a gente, quando morre, não leva. O que é nosso? Os nossos sentimentos, a nossa consciência, que pode ser uma consciência maculada ou limpa, os nossos conhecimentos, aqueles que nós trabalhamos para adquirir ao longo da nossa vida, as nossas experiências, e o resto fica. Então, nós estamos companheiros na vida de alguém, nós estamos filhos, nós estamos mães, nós estamos pais, mas nós não somos nada disso, nós somos irmãos uns dos outros, nós não somos propriedade de ninguém, nem ninguém é propriedade nossa. Então, é duro ouvir isso, mas ninguém é obrigado a amar a gente. E que o amor que a gente tenha no nosso coração seja um amor que permita essa liberdade de expressão e de ser do outro, da mesma maneira que a gente quer ser livre e poder se expressar. Nós não conseguimos, por uma obrigação, amar a ninguém, como a gente quer obrigar as pessoas a nos amar. Então, é isso que o Mário Silva ainda não conseguiu se desapegar disso. E é isso que muitas vezes ainda existe dentro de nós. E é por isso que a gente vai criando antipatias, ressentimentos ao longo da nossa vida, porque a gente vai criando essas fantasias dentro de nós. Se a gente ama, quem ama deixa o outro ir. Tem um pensamento de Clarice Lispector, que ela diz mais ou menos assim: te amo tanto que é como se sempre estivesse dizendo adeus. Nossa, isso é que é amor, né? Amar tanto a ponto de poder dizer adeus 24 horas por dia, isso é o verdadeiro amor incondicional, né? Essa é a nossa verdadeira possibilidade. Então, que nós possamos amar tanto alguém a ponto de poder dizer adeus todos os dias para essa pessoa. Porque nós também não gostaríamos de ser escravizados no amor. E o Mário Silva ainda não teve essa compreensão. Ele pode amar a Zulmira quanto ele quiser e por quanto tempo ele quiser, ele só não pode obrigar a isso. Né? A gente tem essa dificuldade. Então, é bom, para nossa primeira reflexão é sobre isso daí. E o Mário Silva está ali, né? Ele está procurando encontrar um culpado ou alguém para dizer que a causa das aflições da vida dele é o outro. Mas as causas das nossas aflições nunca foram e nunca serão o outro. A causa das nossas aflições, passadas ou presentes, são nossas. Nós que ainda não elaboramos o nosso mundo interior. Não nos desapegamos o suficiente das coisas para podermos seguir em paz a nossa vida. Então, a causa dos nossos sofrimentos nunca foi e nem será. Ninguém, nunca. E o Mário Silva está tentando, né, encontrar essa resposta, essa solução. Mas isso nem para ele, nem para nenhum de nós. Né? Ninguém é o causador da nossa infelicidade, a não ser nós mesmos. Tem psicologia, para quem estuda aí a série psicológica da Joana de Ângeles, vai saber isso muito bem. Os mecanismos de fuga do ego, que são estratégias inconscientes que nós vamos usando para evitar determinados enfrentamentos e confrontos com emoções que não nos agradam, pensamentos, situações. Então, a gente usa esses mecanismos para se proteger, para se defender. Como se esses mecanismos, eles pudessem nos libertar do enfrentamento daquilo que nós precisamos viver.
Porque aquilo que nós precisamos viver, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações. O que que nós viemos fazer aqui? Passar por provas e expiações. Então, uma coisa se apresenta na minha vida e eu a qualifico como uma coisa ruim, desagradável, ela está ali pedindo para eu equacionar, ela é um problema. Um problema é um desafio, que é de suma importância ele ser equacionado, ser resolvido. Então, as coisas estão ali na nossa frente, elas incomodam, mas elas são e elas estão ali para nos promover, para nos fazer crescer, tanto espiritualmente quanto também emocionalmente. É por isso que as coisas estão ali, por mais dolorosas que elas se apresentem. Mas elas estão ali para nos libertar. Mas nós usamos esses mecanismos de fuga, porque a nossa consciência ainda é egóica, regida, permeada pelo orgulho e egoísmo. Essa consciência egóica, ela é regida dessa forma, pela dualidade, pelas oposições. Enquanto a gente não sair, né, dessa ilusão dos opostos, da dualidade, a gente não vai ser feliz. Então, enquanto a gente não equacionar as coisas que estão ali para serem equacionadas, a nossa felicidade não chega. Porque a nossa felicidade não pode pirlim-pim-pim que alguém joga em cima da gente e magicamente a gente está feliz, está realizado. A vida não é dessa maneira. Mas então a gente usa esses mecanismos como se a gente pudesse protelar uma situação eternamente. Mas a gente pode protelar, ser bom, viver as leis de Deus eternamente? Não, um dia a gente vai ter que viver as leis de Deus, a gente não pode protelar esse vivenciar. A gente pode ir empurrando com a barriga, mas vai chegar um dia que a gente vai ter que viver. Lembra do caso Gregório, que a gente estudou no livro passado, que era o Libertação? Quanto tempo estava o Gregório lá nas trevas? Mas ele ia ter que se resolver, então não dá para ficar a vida inteira. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, a gente usa esses mecanismos. E alguns deles têm outros nomes também. O repressão, que é um bloqueio inconsciente dos pensamentos dolorosos, né? A gente bloqueia como se aquilo não existisse, tenta esquecer aquilo a vida inteira. Mas essa regressão, né, esse bloqueio que a gente coloca ali para os pensamentos dolorosos, é igual aquela poeira que está na nossa casa, que a gente vem varrendo o chão. E se todo dia, ao invés de a gente pegar aquele lixo que a gente estava varrendo e botar na lixeira, a gente não fizer isso, a gente começar a jogar debaixo do tapete, durante muito tempo isso vai dar certo. Mas vai chegar uma hora, o que vai acontecer com o tapete? Vai ficar desse tamanho, né? E eu não vou mais poder andar por cima dele, de tanto lixo que vai ter embaixo. E aí eu vou ter que resolver. A negação é quando a gente se recusa a aceitar uma realidade desagradável. Ah, não, mas eu não mereço isso, por que eu? Por que eu estou passando por isso? A gente geralmente fala assim, não é? Ah, eu estou passando isso, mas por que eu? Conclusão, equivale dizer assim, por que eu? Eu não posso, mas se fosse os outros, podia, né? Por que eu? Ué, porque eu não sou pão de fazer hóstia. Eu sou um espírito imperfeito, eu trago imperfeições. Se eu estou passando por determinadas situações, é porque eu semeei isso em algum momento da minha existência, ou passado ou do presente. Então, aquilo que a gente está vivendo é o que a gente precisa viver, sendo bom ou sendo ruim. A projeção é atribuir os outros sentimentos ou desejos que não aceitamos em nós, que é o que o Mário Silva está fazendo. Ele está projetando tudo. O culpado dele não ter casado com a Zulmira foi o Amaro. O culpado da Zulmira não amá-lo foi o Amaro. Olha só. É muita ilusão. Então, ele projeta aquilo tudo em cima e justifica por isso que ele tem raiva, por isso que ele é infeliz, por isso que ele tem rancor, por isso que ele tem ressentimento. Tudo isso é culpa dos outros, não dele. A racionalização, quando a gente justifica, o Amaro está fazendo isso também. Justificar comportamentos com explicações lógicas para evitar a dor real. Ele não culpa o Amaro? É porque se o Amaro não tivesse surgido, ele teria casado com a Zulmira? Será? Talvez teria casado, mas não teria ficado casado. Né? Fantasia, a gente cria cenários mentais para escapar da realidade. Então, cria circunstâncias que, na verdade, nunca existiram. A gente idealiza a pessoa, idealiza um cenário, idealiza uma vida, mas aquilo que não é real,
é fantasia. E a fantasia, ela é uma ilusão. E um dia a gente acaba ficando, como a gente mesmo diz, desiludido, não tem isso? A gente fala. Quando a desilusão vem, quando a gente já tentou fantasiar, 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 mas não funciona mais, e aí a gente enxerga a verdade, a realidade, e diz que está como desiludido. Ainda culpa os outros pela desilusão. Mas foi a gente que criou aquilo tudo. A gente cria aquilo tudo, depois diz que são as pessoas que estão erradas. Como a gente é terrível. A gente mesmo se sabota. A regressão retorna comportamentos infantis ou diante de situações difíceis. Se torna imaturo, se torna recluso, se torna infantil muitas vezes até, para não assumir uma coisa que precisa. Se coloca numa posição, às vezes, vitimizada. E a fobia é o medo irracional para evitar o enfrentamento dos conflitos internos. Eu tenho medo, eu não posso ir, não dá, né? Para dizer, para justificar que aquilo é maior do que a própria pessoa. Mas aí a pergunta vem, que não quer calar. Deus, que é Pai de infinito amor e misericórdia, colocaria na minha vida peso superior nos meus ombros do que eu poderia suportar? Não. Então, se aquilo está ali, é porque eu tenho como ir solucionando, ainda que não seja de uma vez só, que seja devagar, né? Mas eu tenho como. Então, são tudo mecanismos para a gente fugir da verdade, justificar e ir fugindo, fugindo, fugindo. Mas até quando a gente vai poder fugir? Não tem como se esconder de Deus. Não tem como se esconder das suas leis. Né? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, por que é importante reconhecer esses mecanismos? Porque, primeiro, que eles vão prolongar um sofrimento emocional, e aquilo que era dor vai se tornar sofrimento, que eu sempre falo para vocês, o sofrimento é a dor que cronificou, e eu vou ficar naquele circuito de dor o resto da vida até eu resolver ele. Também, esses mecanismos me impedem meu crescimento pessoal, emocional e espiritual. Porque enquanto eu não enfrentar, como é que eu vou conseguir crescer? Eu não vou conseguir crescer. E eles também, né? Eles são importantes a gente reconhecer eles nas situações diversas da nossa vida, porque a consciência sobre eles permite a gente lidar melhor com os conflitos internos e buscar soluções saudáveis. Se eu desconfio que eu estou usando um desses na minha vida e que eles estão se repetindo, 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 eu vou, se eu não conseguir, eu, por mim mesma, sozinha, e dando conta deles, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o quê? Um profissional da saúde mental, um psicólogo, para me ajudar a equacionar aquilo que eu estou com dificuldade de equacionar. Então é importante a gente se reconhecer. Por isso que um dos objetivos da doutrina dos espíritos é a transformação moral do homem, que é feita como? Através do autoconhecimento, questão 919 do Livro dos Espíritos. Se a gente não se conhece, a gente fica dentro dessa sabotagem que a gente acabou de falar aí. E não sai dessa sabotagem. E aí vamos lá. Vamos avançar mais um pouco. O ministro, que é o Clarencio, contemplava o compadecido, o Mário Silva, né? Valendo-se dos minutos para ensinar-nos algo proveitoso, observou. A paixão cega sempre. É verdade, a paixão cega sempre. Ele está se referindo aqui às paixões que nos levam para extremos. Não a paixão que nos motiva a sair do lugar, mas aquela paixão que vai sempre nos levar para algum extremo. Então, ela não me deixa cega. Nossa vida mental é a nossa vida verdadeira, e por isso, quando a paixão nos ocupa a fortaleza íntima, nada vemos e nada registramos, senão a própria perturbação. Então a gente fica só vendo aquilo ali. Né? Se ele amasse, ele ia fazer como a Clarice Lispector falou. Te amo tanto, que é como se sempre estivesse dizendo adeus. E assim. Em seguida, aplicou passes nele, né, de balsamizante, sobre o rapaz que se virava desajustado no leito. Né, para que ele pudesse se aquietar, cabeça fresca, amanhã pensa melhor. Né, a importância do passe também, para quem tem que estar com algum sofrimento emocional muito grande, e está com vontade de equacioná-lo, o passe é muito bem-vindo dentro da casa espírita.
Então, se vocês estão passando por conflitos emocionais muito grandes, que está difícil equacionar, a perda, uma situação qualquer que está difícil, uma situação familiar, passe na casa espírita de suma importância, que desanuvia um pouco, sabe? A gente consegue sair um pouco daquela perturbação e olhar para a situação em outro ângulo. O passe é muito bem-vindo. Então é sempre bom a gente relembrar que é um recurso que nós espíritas temos, que bom, né? Temos muitos recursos. Qual acontece ao nosso amigo Leonardo? Leonardo Pires, lembra? Do avô da Antonina? Um novo companheiro padece angustioso complexo de fixação. O Leonardo também tinha fixação. Mas Leonardo já foi levado ao mundo espiritual para se preparar para a reencarnação. Embora tenha o seu caso particular algo suavizado pelas lutas da carne, que por vezes constituem abençoado entretenimento, não consegue diluir a obcecante recordação do inimigo. Olha que interessante essa colocação do Clarence. Para o Mário Silva, é muito mais fácil dele equacionar essa fixação. Por quê? Porque todo dia ele tem que acordar e tem que trabalhar, tem que dar conta do trabalho e tem que voltar para casa. Leonardo Pires está desencarnado, não tem a eternidade para não fazer nada e ficar fixado, não é? Já o Mário Silva, porque ele é obrigado a trabalhar para manter a vida e a cuidar da mãe dele também, isso tira ele um pouco daquela fixação. Como é bom estar encarnado, né? E ter que trabalhar, como é bom ter que trabalhar. Enquanto se distrai nas tarefas comuns, alheia-se de alguma sorte ao tormento oculto que transporta consigo, mas isso invento, espiritualmente a sós, dá curso ao ódio coagulado, desde muito no coração. Observemos. Olha só como o ódio é energia coagulada, olha que coisa horrível, né? Por isso que o ódio ele vai se transformando, né, em ressentimento, que é a volta desse circuito do ódio, e na mágoa, que é a marca. Mágoa significa marca, né? Então, como é bom a gente ter ocupação, né? Não que a gente possa se ocupar a vida inteira para fugir, não é isso que eu estou falando. Mas ocupar-se com o trabalho é bom, porque dá uma folga para pensar novamente, para repor as energias, nesse sentido, né? Silva e Amaro. Silva caminhava semiébrio, sem direção, contudo arremessava as palavras no ar com veemência e segurança. Havíamos dobrado esquinas diversas e eis que, quando menos esperávamos, surge alguém no encontro dele em plena via pública, copiando o impulso do ferro atraído pelo ímã, o esposo de Zumira, em seu corpo sutil, correspondia ao chamado estranho do inimigo, desligado parcialmente da carne. Lembra, Mário Silva vai dormir e ele deseja muito encontrar com Amaro no sonho para acabar de resolver aquela situação. Como os dois têm culpa no cartório, a gente vai ver para frente aí qual é a culpa que eles têm, que trazem em comum. Eu não disse para vocês que a gente cria vínculos magnéticos positivos e negativos nas relações entre nós? Isso aí é um vínculo magnético negativo. Eles são atraídos um pelo outro. Assim como o amor é uma fonte de atração, nos atrai, nos imanta e nos aproxima, o ódio também. Mas o ódio é para a gente resolver, o amor é para a gente só se aperfeiçoar. E aí os dois se encontram no sonho para resolver as pendências. Então vamos lá. Silvia Amaro, lá vai, né? O diálogo agora é pesado, mas é bom a gente pensar sobre isso. Levantando os punhos contra o rival humilde, prosseguiu Richento, o Silva, né? Pagar-me-ás muito caro a intromissão, infame enganador, onde puseste a mulher que era minha felicidade e minha vida. Olha só. Então alguém é responsável pela felicidade do Mário Silva? Olha só. Quem daqui gostaria de ser responsável pela felicidade de ninguém? Eu não gostaria. É muito peso para carregar, né? Então ele culpa o Amaro porque o Amaro tirou a mulher dele. A Amaro não tirou nada. A Zumira podia ter muito bem escolhido o Silva. Por que não escolheu? Né? Mas ele não quer ver isso, porque ele não quer sentir a rejeição. Ele quer dizer que tudo aquilo só aconteceu por causa do Amaro. Olha aí, né? A racionalização e a projeção ao mesmo tempo. Quebraste-me os sonhos, aniquilaste-me as ideias. Homem terrível, o que fizeste de mim? Sou apenas máquina de trabalho, sem fé e sem esperança. Se ele é sem fé e sem esperança, eu posso dar a ele fé e esperança?
Então não é algo que a gente possa dar, né? É algo que se é conquistado. Então, como ele pode culpar os outros de alguma coisa que só ele pode trabalhar para ter na vida dele? Né? Eu não sabia, diz Amaro. Nunca tive a intenção de ofender-lhe. Quer dizer, Amaro foi um homem digno. Tipo assim, se eu soubesse da situação, jamais teria ido avante. É um homem digno, né? Maldito, como sabe dissimular? Onde está Zulmira? Devo exterminar-te para restituir-me à independência? Olha só, né? É muita arrogância, é uma paixão que cega ele. E afrontado pela serenidade do outro, o enfermeiro acrescentou: Não me reconheces, acaso? Sim, reconheço-te, falou o Amaro. É Mário Silvio, pessoa a quem devoto consideração e respeito. Consideração e respeito, diz o Mário Silva. Que desvalado fingimento, onde a prova de apreço, se me arrancaste a noiva, engodando-a com mentirosas promessas. Somente soube de tua velha afeição por ela, quando meus compromissos no matrimônio não admitiam qualquer recuo, disse o Amaro. Eu, tipo assim, se eu soubesse antes, eu jamais teria interferido. Quer dizer, o Amaro é um homem sério, né? Se alguém todavia, me houvesse comunicado lealmente quanto se desenrolava em torno de minha preferência, teria renunciado em teu favor. Desejaria realmente servir-te, entretanto, agora já era, já estava casado, né? Então, ele foi digno, né? Ele foi digno, ele foi sincero. Com enternecedora inflexão de súplica, acentuou: Se ainda consagras amor à criatura que desposei, ajuda-nos com a tua compreensão. Se te fiz algum mal inconscientemente, perdoa-me. Perdoa-me pelas angústias da minha existência de condenado a horríveis provas morais. Mário Silva, com espanto nosso, retribuiu com escandalosa gargalhada. Desculpar? Nunca. Nunca, né? Essa palavra é muito complicada no nosso mundo, onde tudo é impermanente. Tem uma frase que diz assim: nunca é sempre. Tentemos viver um dia de cada vez. Isso é fato. Né? Na dimensão que a gente mora, que é uma dimensão dualista, nunca é sempre. Por isso que a gente deve tentar viver um dia de cada vez. Né? Então, não pronuncio nunca, porque eu nunca venho sempre. Então, seja correto. Pelo tom da conversa, concluo que a justiça começou a expressar-se devidamente, mas abreviá-la-ei com as minhas próprias mãos, achando que tudo poderia ser resolvido com a violência. Ele é um homem violento. Meu esforço é certo, meu ódio é inexorável. Amaro não mais respondeu. Então, o Amaro chama a consciência dele. Se você ama a Zulmira, procura fazer algo de bom e produtivo para nós. Se ama. Se ele ama ela mesma, o que ele quer para a Zulmira? Felicidade. Se a felicidade da Zulmira está em estar com Amaro, então lutemos para que Zulmira fique com Amaro. Não é assim? Então ele ama mesmo? Quem ama, renuncia. Quem ama de verdade, renuncia. Ele se contradiz o tempo todo, né? Vimos-lo curvar a cabeça em oração, o Amaro. Suaves irradiações de esmeraldina luz escapavam-lhe da fronte. As palavras inarticuladas de que se servia para implorar socorro alcançavam-nos o espírito, qual se fossem ondas caloríferas e harmoniosas de humildade e confiança. Porque esse é o poder da oração, que a gente não pode esquecer. Quando alguém nos quer mal, oremos. Porque se já pedimos desculpas e estamos à disposição de uma vida melhor e a pessoa não quer, ora por ela. Ora por ela. E segue sua parte que você já está fazendo. Mas a gente não pode fazer a parte dos outros, não é assim? Silva é incapaz de sensibilizar-te ante a rendição comovente, prosseguia gritando. Por que silencias, covarde? Ele acha que o silêncio é uma covardia, mas o silêncio é de uma coragem inenarrável. O silêncio é de uma coragem inenarrável. Fala, explica-te, reage. Dominaste Zulmira, mas não me dobrarás em milímetro. Criminoso de tua laia não merece compaixão. Nessa altura do diálogo, Carêncio convocou-nos paternal. Respondamos à prece de Amaro. Com auxílio fraterno, arrastados pela simpatia e pela emoção, acompanhamos nosso orientador sem hesitar. Então, quem ora é socorrido. Se a oração for de verdade, ele é socorrido. Então, vamos lá.
Deixa eu só pular, né? A gente sabe que ali parou, só estou só para situar a gente no tempo e no espaço, tá? Acabou com a oração dele, eles vão ao socorro do Amaro, né? Porque ele está numa situação em que ele não pode botar amor no coração do Silva. Aliás, ninguém pode botar amor no coração de ninguém, porque se a gente pudesse, a gente colocava amor no coração dos dirigentes de pátrias que fazem guerra. A gente já tinha, com a nossa oração, já tinha enviado tanto amor que as guerras no mundo não existiriam mais. Mas o amor tem que ser um cultivo nosso de cada dia, né? Mas nós podemos amenizar as situações, sem dúvida nenhuma, mas não resolver. As situações que cabe aos outros resolverem. E no próximo capítulo a gente vai ver o desenrolar. Vamos lá? Se vocês quiserem, façam perguntas, tá?